Olá amigos do Avaliação, tudo bem? Esse fone que eu trago para vocês hoje é o KZ ZS10 Pro. Ele não é um fone novo, ele está entre nós desde 2019, inclusive ele já recebeu uma atualização, que é esse cara que está aqui na minha mão, o KZ ZS10 Pro X. Mas, Marcelo, por que você não traz direto a avaliação do ZS10 Pro X e foi avaliar um fone antigo? São dois motivos, cara. O primeiro é que esse fone aqui eu já tenho ele há algum tempo, porém eu não dediquei tanta atenção a ele, como eu dedico numa semana de teste, por exemplo. E também que esse fone aqui, cara, ele é um divisor de águas na experiência audiófila. Pelo fato da KZ ser uma marca bem conhecida, muitas pessoas começam a vida de fones de qualidade com um KZ EDX, um KZ ZSN, um KZ SX, e naturalmente eles acabam migrando para esse cara aqui, migrando para o KZ ZS10 Pro. E é normal você ficar impressionado com ele. Tá? Se você já é do meio da audiofilia, é bem certo que você conhece fones bem tunados, abaixo de $33, que é cobrado por esse cara aqui. E só para você ter uma ideia, o ZS10 Pro X, se eu não me engano, está em torno de $38. Então, porém, cara, se você vende um JBL, se você entrou agora nesse ramo de fones melhores e vem no JBL, num fone desses mais baratinhos, esse cara aqui ainda é capaz de te impressionar, mesmo já sendo um pouquinho antigo. Ele é um fone híbrido, e esse nome ZS10 dele vem dos 10 drivers que ele utiliza somando os dois fones. Sendo que ele utiliza um driver dinâmico e 4 armaduras balanceadas em cada lado. Sendo que 3 armaduras balanceadas estão distribuídas aqui no corpo e uma está encaixada aqui bem no bocal dele, para dar aquele um brilho, um arejamento maior nos agudos. Ele é um fone na construção dele, cara, ele é um fone com o estilo padrão da KZ. Tá? Você até confunde ele com um ZSN, por exemplo, você olhando assim rápido, exceto por esses parafusos aqui, mas é capaz de você confundir. E ele é um fone, cara, que ele tem o corpo em plástico, aqui na parte de baixo, e em cima um faceplate de metal, que pode ser reconhecido de longe. Bem fácil você sair na rua e achar alguém usando um KZ hoje em dia. Ele traz o cabo que está presente em qualquer KZ ou CCA, também os atuais, né? Porque antigamente ele usava um cabo que era bem de pior qualidade do que esse aqui. É um cabo que, se não é o melhor cabo, cara, pelo menos é resistente e ele não embola com tanta facilidade. Tá? E as ponteiras pretas que vieram nele, cara, essas ponteirinhas aqui da KZ, que é aquele formato estrela, eu acabei trocando, porque elas as minhas pelo menos, trouxeram algumas rebarbas aqui, que me incomodaram bastante, e pelo jeito foi uma falha de produção, porque no KZ ZSN Pro que eu testei, tem um cardzinho aqui para vocês, não acontece isso. Não tinha esse problema na ponteira. E já essa aqui tem. O do AS16 Pro que eu comprei também tem. Questão do conforto. Embora ele não seja um fone dos mais leves, você não sente tanto o peso dele nos ouvidos. Ele tem o mesmo formato dos KZs mais vendidos e ele tende a encaixar bem em variados formatos de orelha. E como eu não consegui utilizar as ponteiras com rebarba por muito tempo, eu utilizei as ponteiras do Triple I CSBL. E o Triple I CSBL dispensou o cardzinho dele aqui, mas se você quiser uma outra ponteira sem ter que ter um Triple I CSBL aí para você, de bobeira, você pode utilizar uma Spinfit CP100, que também ficou bem legal nesse cara aqui. Questão da sonoridade musical, cara. Na questão musical, esse fone impressiona até hoje. Impressiona até quando ele é comparado ao ZS10 Pro X, ou fones mais recentes e mais caros. O fone foi testado, cara, em um BTR-5, tá? Na maior parte do tempo. Porém, eu notei que ele toca com bastante volume e corpo em celulares e computadores. Não tem nenhum ganho assim de performance, exceto o volume, claro, trocando por uma fonte melhor. E ele tem bastante volume, se você precisar ouvir ele no celular, por exemplo. Mas vamos lá, para a questão dos graves, cara, eles são bem equilibrados.
eles trazem uma boa textura e velocidade sem excessos. Quem vende os ZSN Pro, pode achar que falta graves aqui, tá? Mas eles estão lá, só são apresentados de outra maneira, são apresentados de uma forma um pouquinho melhor. Os bumbos de bateria são quase tão agradáveis quanto num Trophy Zero, sem falar no impacto que uma música eletrônica pode demandar, e esse cara aqui entrega. Para você ter uma ideia, uma música que te mostra essa presença de graves é o Phantom of the Opera, do Nightwish. Logo na entrada da música, você já vai ter... Você coloca esse fone no ouvido, começa a ouvir essa música, você já vê o que o grave dele é capaz de fazer por você. Os médios deles são bem apresentados, com bastante arejamento, apresentando bem as vozes e instrumentos musicais que se destacam nessa área. Eles soam um pouquinho, os médios são um pouquinho mais ardidos do que suaves, porém sem excessos. E não são atropelados pelos graves. Eles aproveitam bem o vigor que os agudos trazem. Ou seja, é um fone que, como ele tem um pouquinho mais de peso nos graves, sem excesso também, e um pouco mais, e os agudos bem mais detalhados, mais presentes, os médios também aproveitam aí essa curva e são apresentados de forma bem legal. E por falar nos agudos, aqui é que está o brilho, com o perdão do trocadilho, e também o ponto onde esse fone pode incomodar algumas pessoas mais sensíveis. Os agudos são bem menos metálicos do que no KZ ZSN Pro, por exemplo. E na maior parte do tempo eles não chegam a incomodar de forma muito latente. Tá? Em raras situações que eu notei que eles podem ser um pouquinho agressivos demais. Por exemplo, nas notas mais altas que a Loane atinge no G-Voll. Ou então em músicas com muito foco em pratos de bateria, que em algumas músicas eu senti até um pouco de sibilância nesse cara aqui. De qualquer forma, cara, são agudos com boa claridade e pouco fatigantes, lembrando, na maioria dos casos. E um detalhe aqui, em fontes mais fracas, eu senti que os agudos granulam um pouco, pouca coisa, e é algo que passaria despercebido a um ouvinte passivo ou inexperiente, então não precisa se preocupar com isso. A questão das tecnicalidades, cara, eu gostei bastante da separação de frequências. Tá? O crossover aqui faz um bom trabalho com esses 5 drivers. Ele tem 5 drivers para distribuir frequência, então ele tem que fazer um bom trabalho. O imaging desse fone aqui é bem distribuído, porém eu notei o palco sonoro dele um pouquinho mais compacto do que na maioria dos fones que eu já ouvi. O detalhamento dele é muito bom, e inclusive o detalhamento dele eu achei bem próximo do AAA Insensibel, que é o melhor fone que até hoje eu já ouvi no quesito de detalhamento. E a música Frankenstein, do The Edgar Winter Group, apresenta bem as tecnicalidades desse fone. Tá? Questão da sonoridade em jogos, cara. Sonoridade em jogos desse fone aqui também. Quando você tem um fone com as tecnicalidades legais, ele tende a ser também interessante em jogos. Então, é um fone que entrega bem o posicionamento dos inimigos no Battle Royale, no espectro 360 graus. E só fica devendo um pouquinho na questão de distanciamento deles, tá? Conforme você tem um pouquinho de dificuldade para saber a distância que o cara tá só pelo ruído. Em jogos competitivos como o CSGO, o tuning de médios bom permite ouvir bem os passos e as vozes dos companheiros. Tá? Os graves dele também são sem excesso e não fazem com que tiros e explosões mascarem os médios, por exemplo. Então você não tem problema numa partida mais congestionada de CSGO. E em jogos casuais de mundo aberto, cara, a experiência é bem agradável, ótima naturalidade, uma boa imersão. E o mesmo vale também para jogos de simulação. Todas as frequências soam legal aqui nesse fone e é bem interessante utilizar ele para jogar. Questão da sonoridade em filmes e séries, é uma sonoridade excelente para assistir filmes, com ótima imersão, graves que reverberam como numa sala de cinema e os médios agudos que trazem naturalidade e boa presença de vozes. Eu ouso dizer que é um dos mais legais, desde que eu comecei a fazer esse teste em filmes e séries, é um dos mais legais que eu já experimentei nesse quesito. Tá? E questão da usabilidade, cara. O cabo dele tem um aspecto robusto. Você pode pegar esse cabo aqui com o microfone, se você quiser, utilizar ele para fazer chamada telefônica ou utilizar no trabalho. A vedação
Se a ponteira dele não vier com rebarbas, a vedação é legal, que nem eu tinha uma vedação legal no ZSN Pro, porém se você evoluir para uma outra ponteira melhor, vai ficar interessante, vai te acompanhar o dia inteiro de boa, porque ele não machuca aqui a orelha em lugar nenhum. E um detalhe é que ele não tem muita informação sobre certificação IPX dele, só que eu vejo muita gente utilizando esse fone na academia. Só te recomendo tomar cuidado aí com respingos, o suor. Ele tem uma saída de ventilação aqui na lateral, até ruimzinho de ver, mas ele tem uma saída de ventilação, tá? Que pode ser atingida aqui por suor ou respingo de água e estragar o conteúdo dele lá dentro. Beleza? Então, na questão das considerações finais, cara, é um fone excelente. Ele vai agradar muito quem vende um KZ mais simples ou de outros fones sem foco em alta definição. É um fone bem completo, com um tuning que tende a agradar muitos ouvidos, como a maioria dos fones da KZ são assim, né? É um fone focado no mainstream, você tem aquela pegada mais energética que agrada muita gente. E eu recomendaria a compra desse cara aqui, se não existisse o KZ ZSN Pro X, que vai ser testado em breve aqui no canal. E eu vou comparar um com o outro e te dizer por que você deve comprar esse aqui e não aquele ali. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.